Vocês são chique demais. Congregar de manhã é um privilégio. Nós também em BH temos um culto pela manhã e minha esposa fala: esse culto pela manhã é o oficial, né? Eu falei: é o oficial, é o que bomba, né? É o nosso culto principal, é o culto também pela manhã. Então, acaba que eu me sinto à vontade porque já faz parte desse meu sistema, do meu ambiente, estar na igreja às 10 até antes para celebrar Jesus. Amém? Ontem eu estava aqui com os jovens, o Senhor operou algo poderoso, falamos um pouco sobre a consciência que temos que ter para esse tempo, amém? Uma consciência da presença de Deus que habita em nós e habita sobre nós. Foi poderoso, foi maravilhoso e eu tenho certeza que hoje pela manhã não vai ser diferente, amém? E eu tenho uma palavra para compartilhar com você, é uma palavra que eu já ministrei, é uma palavra que trouxe muito alinhamento para a minha vida, muita transformação para a minha mente. E ela veio num momento muito delicado que estávamos vivendo como um todo no ministério, né? Pessoas, eu, todo mundo. E eu não fazia muita ideia de tudo que estava acontecendo. E eu lembro que eu fui convidado para pregar, para ministrar. E essa palavra veio de encontro. Ela gerou na minha vida muito arrependimento. Ela gerou na minha vida, né, uma transformação mental. Eu fiquei pensando nessa palavra. Eu falei, meu Deus, como eu preciso viver isso daqui, porque o Senhor orientou as suas igrejas em relação a isso. E eu não quero me perder no meio do caminho. Então, eu coloquei o tema dessa ministração que é Não ame o presente século. Fala com o seu amigo assim, não ame o presente século. E eu lembro que, só para te contar como essa palavra surgiu, né? Eu lembro que eu fiz o Rema em 2012. Tem tempo, né? Só tem uma carinha bonitinha, irmãos, novinhos, assim, mas a idade, se eu te contar, novo aqui é só minha esposa, amém? A idade, se eu te revelo. Eu lembro que eu tinha muita expectativa de aprender sobre o livro de Atos. Não me pergunte por quê, não pergunte a razão, mas aquilo sempre estava no meu coração. Eu sempre li os 28 capítulos de Atos e eu nunca os li, né, tipo assim, como uma historinha. E o apóstolo Paulo sempre foi algo que mexeu muito comigo. A vida do apóstolo Paulo, a entrega do apóstolo Paulo. Eu me identifico com o apóstolo Paulo em temperamento, em personalidade, né? Então eu tenho a tendência de cometer os mesmos erros, de às vezes ser bravo, igual o apóstolo Paulo é bravo. E a vida do apóstolo Paulo sempre mexeu muito comigo. Eu até vi ontem ali que vocês têm um livro do Tony Cook, Em Busca de Paulo. Vale a pena dar uma lida, vale a pena comprar. Não sei se tem o livro Sistemas das Verdades de Paulo, acho que esse é do Mark Hanks, se eu não me engano. São livros maravilhosos e em especial também tem um livro chamado Paulo, que é o livro do N.T. Wright, que é um bispo anglicano, que conta a trajetória do apóstolo Paulo. Então, eu por dentro da história do apóstolo Paulo, eu ensinando, né, todos os anos eu ensino matéria Atos. Eita glória! Esse vai ser o primeiro ano que eu não vou ensinar Deu aí, chegou, não chegou? Esse vai ser o primeiro ano que eu não vou ensinar matéria Atos, mas ela sempre fez parte do meu cotidiano, das minhas leituras. E o Senhor me levou, né, na última carta em vida que o apóstolo Paulo escreve, que é a segunda carta ao Timóteo. A segunda carta a Timóteo é as últimas palavras na vida, na terra, do apóstolo Paulo. São as últimas palavras que Paulo vai falar. E é importante você prestar atenção naquilo que Paulo escreve, naquilo que Paulo fala nessa carta. A segunda carta de Timóteo está ali o coração de um apóstolo. A segunda carta ao Timóteo está ali o coração de um pai espiritual. E essa carta, quando você olha, ela parece ser muito dura, às vezes. Né? Paulo vai falar nessa carta de lobos vorazes,
que querem vir devorar a igreja. Paulo vai falar de abandono, de tribulação, de pressão que ele está passando. Essa carta tem um senso comum. E o senso comum é: não ame esse presente século. Sirva a Deus. E lendo aqui, né, antes no momento do louvor, eu estava dando uma lida em algumas coisas e eu li uma frase que está entre uma das minhas pregações. E a frase diz o seguinte: o espírito do anticristo está em querer usar coisas, usar pessoas e valorizar coisas. Isso consiste em um espírito do anticristo, onde eu valorizo as coisas e uso as pessoas. Então, Paulo está trazendo esse alerta para a igreja, essa orientação para um jovem pastor chamado Timóteo. E ele vai dizer assim: olha, fique atento, os dias são maus. Você precisa estar com o seu coração muito firmado, muito bem alinhado. Então, abre comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Paulo está aqui chamando o seu pupilo na fé, Timóteo, e ele diz o seguinte: empenha-se por vir até aqui o mais depressa possível. Verso 10 é o nosso versículo base para a pregação dessa manhã. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Quem é Demas? Demas é um amigo, é um companheiro ministerial do apóstolo Paulo, que a Bíblia não fala que ele desviou, a Bíblia não fala que ele abandonou Jesus, mas provavelmente isso pode ter sido uma consequência de ter amado o presente século, mas fala que ele deixou Paulo, ele deixou a visão, ele não permaneceu firme no propósito a qual Deus o chamou. E é possível você tratar a igreja como um clube social. É possível você tratar a igreja como um ambiente onde você vai resolver os seus problemas. É possível você vir na igreja para compreender e ter o abençoador e ser abençoado, mas não viver com o abençoador. É possível você lidar com a igreja como um ambiente onde ela tem que resolver os seus problemas, resolver os seus dilemas, o seu ego. E você não compreender que esta reunião aqui, ela serve para compartilhar dons espirituais e tem um foco central de celebrar Jesus. E não celebrar a minha vida. Então essa reunião aqui não é sobre o Rafael. Essa reunião aqui é sobre Cristo. Amém? Sobre Jesus. Então é possível, às vezes, eu caminhar com Deus e não reconhecer Deus nessa caminhada. Eu falo muito isso com os meninos que fazem parte comigo da liderança. Eu falo: não se engane. É possível trabalhar para Deus sem Deus estar envolvido. É possível fazer as coisas de Deus sem que Deus esteja envolvido. É possível ser mais Marta do que ser Maria. E tá aqui uma pessoa que, se não ficar ligada, não ficar atento às coisas, eu tenho uma tendência de ser Marta. No sentido de eu preciso fazer, eu preciso resolver, eu não posso esperar. Vamos lá. E nem sempre esse comportamento é o ideal, ele faz parte. Mas o melhor comportamento é sentar aos pés de Jesus e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então Paulo está vivendo um momento que está anunciando esse evangelho que chegou até nós, e alguns companheiros dele estão o abandonando. Está perdendo o foco. Está amando essa era.
Irmãos, se eu te falar que esse presente século, esse mundo não tem prazer, se naquela época tinha os seus prazeres, hoje em dia, os prazeres se multiplicaram. As vontades de fazer o que você quer se multiplicam. É muito atrativo. São Paulo é um parque de diversão. Todo dia tem algo para você fazer. Mas eu descobri uma coisa, o paulistano não gosta de shopping mesmo. Meu Deus. Eu fui num shopping ontem e falei, meu Deus, isso aqui é Natal, é? Que tava lotado. Tem algo para você fazer. Você pode ser facilmente seduzido e perder o seu foco. Tiago, em sua carta, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não estão sabendo que o seu flerte com o mundo, a sua amizade com o mundo, você se torna inimigo de Deus? É uma amizade contra Deus. Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E assim finalizamos o versículo. Não se engane, o fato de Deus amar o mundo, Deus não quer que você se comporte como tal. O fato de Deus ter morrido pelo mundo, Deus não quer que você continue com os mesmos comportamentos mundanos. Nós temos que compreender o seguinte: a graça, ela não diminuiu o padrão. A graça, ela aumentou esse padrão. O irmão Tony Cook, no livro DNA da Graça, ele faz um quadro que, na minha percepção, além de ser libertador, ele é confrontador. Tony Cook faz lá um comparativo de lei e graça. E ele mostra que a lei era olho por olho, dente por dente, faça e viva. E ele mostra que na graça tudo foi pago, tudo foi consumado, que eu devo viver essa obra no Filho de Deus. Mas, porém, eu fico assim, meu Deus, que irresponsabilidade. Porque além de ser um sistema de crença, é uma resposta a esse amor. É uma resposta a essa liberdade. A lei falava assim: não olhe para irmão, não adultere, não deseje, não faça. É um não faça, não faça, não faça. Se você não fizesse, estava certo. Olha como é que a graça já aumenta o padrão. A graça já fala, nem pensa. Porque se você pensar, você já pecou. Então, não veio diminuir o padrão, não veio deixar você meramente confortável para fazer qualquer coisa e viver de qualquer jeito. Sabe, em dias atuais, nós não podemos flertar com o mundo. Da mesma forma como Paulo avisou Timóteo: Timóteo, vem comigo depressa, eu estou próximo a ser entregue como libação. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que estava chegando o tempo dele, e ele fala assim: olha, porque Demas já me abandonou. E aí ele, percebendo que Demas o abandonou, ele vai citar Alexandre o Latrueiro, vai dizer também que ele o deixou e que Deus faça a dívida paga para ele, e ele vai falar dessas pressões ministeriais, e ele fala: Timóteo, eu vou te falar uma única coisa, pregue a palavra. Timóteo, guarde o seu coração. Timóteo, preserve a sua fé. Guarde a sua vida. Aleluia. E aí nós chegamos então num outro texto do apóstolo Paulo que eu acho interessante, 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. É de boa vontade que eu gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu vos amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Paulo dizendo assim, olha, eu preciso me gastar pelo evangelho. Eu preciso não amar essa era, não amar esse tempo. Irmãos, não se engane, ainda há um mortificar da carne, ainda há um mortificar do corpo, ainda há um reduzir o corpo à escravidão, ainda há não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que te salvou, a vontade daquele que te libertou. Ainda há uma renúncia. Evangelho não é bagunça.
É um confronto ao nosso ego. É um confronto aos maus desejos. É um confronto a não viver do mesmo jeito. Irmãos, quando eu discuto com a minha esposa em casa, ela não precisa nem falar comigo, o Espírito Santo já chega. Pois bem, é assim que você ama a sua mulher como Cristo ama a igreja? E não é o diabo não, irmãos, é o Espírito Santo me chamando a atenção. A ira do homem, ela não faz nada, ela não produz nada, ela é improdutiva. É o Espírito Santo me levando na palavra, me puxando para o arrependimento. Dizendo, esse tipo de comportamento não é um comportamento de homem de Deus. Agora, eu vou dizer para você uma coisa, se na sua vida o pecado é tão confortável, reveja a sua salvação. Reveja se de fato você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Repense. As pessoas falam muito, eu tenho falado muito isso com os meus jovens, sabe? O Jesus Salvador, todo mundo quer. Se você chegar na parada do orgulho gay, ou se você chegar em qualquer lugar e dizer assim, Jesus te ama, Jesus quer te libertar, Jesus quer te salvar, Ele quer te curar, as pessoas vão chorar. Eu quero. E é lindo, é válido, é uma verdade. Pois essa verdade tem um outro lado. Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Falamos muito do Jesus Salvador, da sua obra salvadora, salvífica, que seria a palavra correta. Da sua obra que veio trazer libertação, salvação, sozo. É lindo, né? É maravilhoso. A palavra sozo significa preservação, cura, transformação, guardado nele. Mas ao mesmo tempo ele é meu dono. Eu não mando mais em mim mesmo. Ele é o meu Senhor. E eu preciso me dobrar ao seu senhorio. É isso que João vai escrever em sua carta em Apocalipse. Eu lanço as minhas coroas ao único verdadeiro rei. Então tem esse lado, e Paulo está trazendo essa orientação para Timóteo. Ele fala de uma vida que ele se gastou pelo Evangelho. Tiago fala que não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. E aí, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o Senhor está nos trazendo aqui essa manhã. Olha, aonde estão os seus olhos, ali também está o seu coração. Aonde está a sua mente, ali está o seu coração. O que você fala, ali está o seu coração. Como você tem lidado com a igreja? Você tem entendido que isso aqui é um ajuntamento de santos, onde o meu irmão compartilhar comigo salva a minha vida, o pastor me traz uma orientação que salva a minha vida, a Michelle uma palavra que me conserta, ou você acha que isso aqui é um clube social que você vem resolver os seus problemas? Aqui não é consulta psiquiátrica nem psicólogo. Tem um lugar para isso, é válido, faça terapia se for necessário, nós não somos contra isso, amém? Mas aqui não vem a receber. Nós estamos, sabe, Deus está trabalhando muito forte isso comigo. Nós temos que tirar essa mentalidade de igreja consumidora. Essa igreja que Salomão, de certa forma, citou nas suas palavras, não dando o nome da igreja, mas citando que a sanguessuga tem 2 filhas, dá. E tem muita igreja se comportando assim, me dá, eu quero, é meu. Sabe, eu sei que tem promessas que são suas. Eu sei que você deve agarrar mesmo pela fé aquilo que Deus te prometeu. Nós não estamos mudando aqui a linguagem de nada. Mas a igreja é um ambiente onde você é o garçom. É você que serve. E sabe de uma coisa que eu acho linda, meu irmão? Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, quando eu cuido das coisas de Deus, quando eu sirvo na minha igreja local, quando eu coloco uma cadeira no lugar, em amor, na consciência, aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, no final do capítulo: sede firmes, constantes e abundantes no Senhor, pois o seu trabalho no Senhor não é vão. Então, quando eu limpo uma cadeira, quando eu pego uma cadeira, quando eu organizo uma sala, quando eu vou pregar, ou eu vou ensinar, ou eu subo para o departamento infantil,
Eu não subo com a consciência que o pastor Anderson vai me pagar, que eu vim lá consumir, eu que vou ter uma bênção. Não, eu subo na consciência que quando eu cuido das coisas de Deus, quando eu estou amando essa era, não estou colocando meu foco nessas coisas, eu estou amando a Deus e a sua obra. Deus cuide da minha casa, Deus cuide da minha vida. Aleluia! Essa é pregação para dar carreira, meu irmão. Quando você faz algo para o Senhor está cuidando de você. Isso é lindo. O Senhor não vai largar você perdido. E esse é o amor dele. Para você e para mim. Não ame este mundo. Não ame os prazeres que está nele. Casamento não foi feito para ficar trocando toda hora. Sabe? Às vezes, dentro do meu casamento, eu me sinto muito confrontado. Porque eu compreendo biblicamente a responsabilidade que é. Não é bagunça, o evangelho não é bagunça, é transformação para esse mundo caído. E eu quero agora avançar para onde o Senhor mais me chamou a atenção. Então lemos aqui palavras do apóstolo Paulo, te orientando a ficar focado. Paulo falando que se gastou pelo evangelho. Lemos aqui palavras do apóstolo Tiago, dizendo não ame o mundo, não se torne amigo do mundo. E eu quero finalizar então, começar a trabalhar a mensagem com as palavras do apóstolo João, quando ele escreveu para as igrejas em Apocalipse. E aqui está o meu confronto que eu te falei. A forma como Deus trouxe para a minha vida esse confronto num momento muito diferente. E eu me senti nesse lugar, eu me senti dessa forma. Como? Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2. Eu queria que você fosse comigo lá. Apocalipse 2, versículo 1. Então aqui João vai escrever para a igreja em Éfeso. Antes de você ler, eu vou só contextualizar. Quem é a igreja de Éfeso? Essa mesma igreja que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Efésios. Essa igreja aqui, no tempo de João, quando João escreve essa carta, passou-se cerca de 60 a 70 anos das orientações que Paulo entregou. Então, ou seja, quando você lê a carta aos Efésios, são 60 anos ou 70 mais ou menos, ninguém sabe exatamente o tempo, é de 60 a 70 antes daquilo que João escreve. Então João vai escrever algo 60 anos depois. Passou aquela geração. O que é a igreja de Éfeso? Só a maior igreja de gentio que houve. Mega igreja, enorme. Provavelmente pastoreada por quem? Timóteo. Uma igreja que tinha uma relevância muito grande. É para essa igreja que o apóstolo Paulo traz a revelação da autoridade espiritual. No capítulo 1 ele vai dizer, vocês estão assentados com Cristo muito acima de principados e potestades. Ele fala que em Cristo somos vitoriosos, que estamos guardados em Cristo, protegidos em Cristo. É nessa carta que ele vai falar da armadura de Deus. Pegando uma armadura romana, um exemplo de uma armadura romana, e trazendo para a igreja, olha, coloque o capacete da salvação, transforme a sua mente, renove a sua mente, use o escudo da fé, levantando ele para você apagar os dardos inflamados do diabo, coloque a couraça da justiça, tenha no seu peito a lembrança que você é justo. Ele vai usar exemplos para falar para essa igreja. Então, essa é uma igreja gloriosa. Será uma igreja que você percebe que Paulo traz pouquíssimas repreensões, totalmente diferente da igreja de Coríntios. Mas o tempo passa. E quando o tempo passa, temos a tendência de acostumar. Eu lembro, esse confronto veio para mim porque quando eu era adolescente, aos 14 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. E uma das cenas que mais mexeram comigo na vida até hoje foi ver o estádio do Mineirão lotado,
na gravação do Preciso de Ti, do Diante do Trono. Pessoa que até hoje eu tenho uma admiração assim, e depois que eu tive a oportunidade de ter alguns encontros com essa pessoa, não foram tantos, foram 3 só, mas eu vi o tanto que ela é crente, eu falei assim, glória a Deus, Jesus, ainda bem que manteve minha admiração. E eu posso até falar o nome dessa pessoa, Nívia Soares. E eu lembro como se fosse hoje, eu era um adolescente, tinha 14 anos, a Nívia entrou para ensaiar. Não era nem a gravação do DVD ainda, do CD. E ela entrou, ela entra um pouco tímida, assim, não pode parecer, mas é verdade, ela tem uma certa timidez que ela carrega. E ela começou no cantinho a cantar uma canção. Em toda a terra pode-se ouvir. Não era a canção do CD, era uma canção do CD antigo. Um novo som que começa a surgir. E ela começou, e o Mineirão todo. Quero ouvir este som. Eu quero ser parte. E uma unção pegou no ensaio. As pessoas do meu lado oravam em outras línguas, caíam no chão. Eu tinha 14 anos, eu estava na arquibancada, eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei assim, ó. As pessoas lá na grama caíam bêbadas do espírito. Não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha like, não tinha visibilidade humana, mas tinha a visibilidade do espírito. Essa cena me veio quando eu li esse texto de Efésios. Você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. De Efésios capítulo. Veio uma outra cena na minha mente. Porque nós vivemos uma grande onda de avivamento em BH alguns bons anos atrás. Do pastor Cirilo. E ele cantando: Jesus, quão doce tu és. Não tinha melhor voz, não tinha melhor técnica. Não há outro como tu. E ele ficava: não, não há. Não tinha o melhor som, mas tinha uma unção. Tinha um quebrantamento. Tinha um derramamento. Mas os anos se passam. Como os anos se passaram para a igreja em Éfeso. E pode ser que quando os anos se passam, eu e você entramos num ambiente de acostumar. Se tornar familiar demais. Ao ponto de não reconhecer o que é importante. E olha a repreensão que vem para essa igreja, que Paulo escreve sobre a autoridade espiritual. Então abre comigo aí. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Está falando para o pastor, escreva ao pastor. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. João aqui deu uma já. Quem está mandando recado é quem pode. É quem manda. Amém? E o recado é esse. Conheço as suas obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são. E descobriu quem são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Só elogio. Conheço as suas obras. Eu sei da sua perseverança. Eu tenho percebido o seu labor. Eu tenho percebido que vocês não têm tolerado os falsos apóstolos. O que é isso? Os falsos ensinos. Vocês não toleram. Irmãos, e cá entre nós, puxando sardinha para o nosso lado. Eu ando por aí pregando também em outras igrejas com a sua graça. Nós somos privilegiados. Verbo da vida no ensino, meu irmão. Tem muita gente para correr muito atrás ainda aí. Nós somos privilegiados. Temos um povo bom dentro desse ministério que maneja bem a palavra. Que compreende bem as escrituras. E eu comecei a me ver aqui em Apocalipse 2. Eu detesto uma falsa doutrina. Olha que bênção. Eu já tive que perseverar em momentos onde eu não estava tão desejoso perseverar. Olha que bênção. Mas o recado continuou. Eu tenho, porém, contra ti o seguinte.
Você abandonou o seu primeiro amor. E o que quer dizer primeiro amor? É aquela alegria, é aquela força, é aquela disposição mental para cumprir o ID, o chamado. É aquela questão que você não importa se tem um bom som, você não entra no Instagram para ver quem é o pregador, você não quer saber. Porque você está tão envolvido que não importa. Se alguém vai subir aqui, dá um amém. Você já recebe do seu lugar, já começa da carreira, porque você está disposto fisicamente, mentalmente, porque o seu coração está envolvido naquilo. E a recomendação é para esse povo que resistiu os falsos apóstolos, esse povo que manteve a perseverança, e a recomendação é: vocês perderam isso. E quando eu ouvi isso do Espírito Santo, ele falou: você perdeu isso. Você perdeu a mesma disposição. Eu falei: como assim, Deus? Você não ouve e não lê mais Romanos 10:17 com a mesma força e vigor que você lia em 2012 sentado no rema, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você não recebe mais com a mesma força e com o mesmo vigor Isaías 53, que certamente ele levou sobre si todas as suas doenças, todas as suas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos completamente sarados. Você não ouve e não lê mais Gálatas 3:13, que Jesus se fez maldito para você ser bendito no lugar. Você sabe, mas parece que a celebração, a paixão, a disposição mental diminuiu. Volta lá. Volta lá. Volta para esse ambiente onde eu sou tudo para você. Volta para esse ambiente onde não importa. Você não tinha casa, você não tinha esposa, você não tinha filhos, você me tinha. E tudo era importante. Eu era o seu foco. Volta para esse ambiente onde eu faço tudo por você, aonde eu sou a sua prioridade, aonde você para ouvir as mesmas coisas, as mesmas pregações, as mesmas mensagens, ler os mesmos textos com a mesma alegria, com a mesma disposição mental. Volta para esse ambiente, porque é perigoso o ambiente a qual você está. É perigoso, está muito sábio, está muito com muita informação, está muito intelectualizado. Saiu. Travado, mas saiu. Está muito cheio da sua teologia, muito cheio de si mesmo. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo: você acha que pode me colocar numa maca e me dessecar? E dizer: ó, assim funciona a fé, assim funciona a justiça, assim funciona. Eu sou muito mais. Você tem aquilo que eu quis revelar. Falei: uau. Falei: Jesus, eis-me aqui. E a recomendação é essa: arrependa-te. Volta à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, virei até ti e tirarei o teu candelabro do lugar. E o que é isso? Você não vai mais reconhecer a presença. E vai ser destruído. E o que é interessante, quando você estuda a história da igreja, eu não sei se foi Eusébio ou se foi o outro que surgiu logo depois, esqueci o nome dele. Não é Policarpo, não. É um pai da igreja, eles vão relatar a destruição da igreja de Éfeso. Triste. Eles vão falar que essa igreja foi perseguida de tal modo que ela acabou. Mas ela foi advertida a voltar aonde ela caiu. A voltar àquela essência. E é interessante que nesse mesmo capítulo, né, João vai falar de uma outra igreja, que é a igreja de Laodiceia. Continua comigo aí. Na verdade, desculpa, a igreja de Tiatira.
Abre comigo no verso 18. Ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas, o Filho de Deus, os que têm os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para se arrepender. Ela, toda a vida, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que prosto de cama, bem como grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependa das obras que ela incita. E você pode dizer assim: ah, está falando de gente que se prostitui de adultério? Não, não é só sobre isso. Prostituição é vender aquilo que não deve ser vendido. É negociar aquilo que não tem que ser negociado. Quando fala desse espírito, Jezabel não é uma mulher somente, é um espírito maligno que quer operar na igreja e ele quer operar com controle. Ele quer operar com manipulação, com sedução. E esse espírito maligno, ele opera com esse controle para seduzir, para manipular. E aí falam de pessoas que estão tolerando esse tipo de espírito na igreja, que se prostitui e não só incentiva a prostituição, ou seja, negocia aquilo que não tem que ser negociado e vende aquilo que não tem que ser vendido. E aceitam isso. E fala de um tempo para se arrepender. Eu não estou decretando juízo na vida de ninguém, porque Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas quando eu me deparei nessa mensagem, eu percebi, eu tenho que ser rápido para me arrepender. Eu preciso analisar a mim mesmo, fazer aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11. Julgue o homem a si mesmo. Porque se eu julgar a mim mesmo, não vai haver necessidade de ninguém me julgar. Então, deixa eu fazer uma autoanálise aqui. Será que eu estou negociando meu chamado? Será que eu estou vendendo o que não tem que ser vendido? Será que eu estou prostituindo meu chamado? Será que aonde eu posso estar errando? Aonde eu posso estar falhando? E por que eu perdi esse foco central? Por que eu perdi essa essência? Por que eu perdi esse coração em ensinar com vigor, com força? Aonde eu caí? E aí veio. Porque você, de alguma forma, está sendo seduzido por esse presente século. Dura a palavra que eu recebi do Senhor. Quando eu me deparei com essa palavra, eu falei assim: Senhor, como eu prego isso na minha igreja? E eu falei: Espírito da verdade, me ajuda. Mas, irmãos, é a mensagem de Deus. Nós precisamos voltar com a mesma disposição mental. Sabe? Por às vezes estar debaixo de influências como essa, eu ouvi de uma pessoa assim: esse negócio de ficar pulando, dançando e correndo é para menino na fé. Porque quando você amadurece, você fica mais elegante no espírito. Você pode estar rindo, mas na hora eu deixei aquilo bater. Por que eu deixei bater? Não é a pregação de hoje. A minha esposa até perguntou assim: eu tenho certeza que você vai pregar sobre orfandade. Eu falei: hoje não. E a pessoa falou aquilo comigo, era uma pessoa que tinha uma influência muito grande sobre a minha vida. Quando ela falou, porque debaixo de minha vida operava um sentimento de orfandade, eu fiquei pensando. E eu fui me inibindo. Eu fui vestindo uma roupa que não me cabia. Eu fui calçando um sapato que não me servia. E eu fui perdendo de vista quem Deus me chamou para ser. Muito sério isso. Porque vai chegar um dia que a Isabela, o João e o José não vão estar do meu lado. Vai estar eu e Jesus. E ele vai dizer assim para mim: por que você deixou de ser doido? Eu te chamei para ser doido. Eu te chamei para falar alto, para gritar, para correr, para dançar, para celebrar.
Eu te chamei para ser empolgado com a minha palavra. Por que que você... Quem te encaixotou aí? Por que você permitiu ser encaixotado? Quem te colocou nessa caixa? Quem te colocou nesse lugar que não te serve? Porque você tem algo para cumprir. Com isso, por quê? Porque talvez, para a gente se sentir pertencente a um lugar, nós nos anulamos a tal ponto para pertencer àquele ambiente. Não, irmãos, você não precisa anular, se não tem pecado. Você anula o pecado na sua vida. Você anula a carnalidade. Esse espírito eu nasci assim, eu cresci assim, é só com Gabriela. Com a sua vida, não. Amém? Mas essa é a pergunta de Deus para nós essa manhã. Você está amando mais essa era? Se você se anula no seu ambiente de trabalho, onde as pessoas não conseguem ver Jesus na sua vida, algo está errado. Se você se anula a tal ponto que na sua família as pessoas não conseguem ver Jesus na sua vida, algo está errado. Você pode estar flertando com o mundo. E é impossível, vou dizer para você, é impossível ser amigo do mundo quando você é amigo de Deus. Porque a matemática do reino, ela é totalmente oposta à matemática do mundo. Enquanto o mundo vai dizer que você faz o que tem vontade, o reino fala, você não faz o que você tem vontade. E quando o mundo vai dizer, guarda, retém, que está vindo uma grande crise, o reino diz, semeie, multiplique, porque é dano que se recebe. A conta nunca vai ser parecida. É andar de fato na contramão. É andar de fato contra o sistema desse mundo. As pessoas, eu falei isso esses dias na matéria Aliança de Sangue. Eu falei, se no Antigo Testamento o sumo sacerdote tinha uma roupa, tinha um jeito de vestir, tinha todo um aparato para chegar no Santo dos Santos, na presença, por que a gente da Nova Aliança que carrega a presença anda de qualquer jeito? Se veste de qualquer forma. Fala de qualquer jeito. Eu não mais vou entrar na presença. A presença agora habita em mim. Então por que eu vou me comportar de qualquer forma? Será que eu não tenho amado mais esse século? Ah, porque minha vida. E eu te pergunto, que vida? Você não tinha. A minha vida, que vida? Você era morto espiritualmente. Quem te deu vida foi Jesus. A vida que você agora vive, não vive mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Você abriu mão dos seus direitos. Isso aqui não é para poder pesar a sua vida, não. Pelo contrário. Quando eu me deparo com o texto de João capítulo 7, eu vejo ali a mulher samaritana. Eu já conversei com Jesus. Eu falei, olha, quando eu chegar na eternidade, eu quero fazer um podcast. Primeiro, um podcast com o apóstolo Paulo. Depois, um podcast com o irmão Reagan. E depois, um podcast com a mulher samaritana. Já quero que ela se apresente para a galera. Qual é o seu nome? Vulgo Samaritana. Porque essa mulher, ela mudou o percurso da história. Em João 4, a gente não, às vezes, percebe a narrativa bíblica. João, propositalmente, em João 3, ele chama um homem, doutor da lei, rico, Nicodemos, que procura Jesus de madrugada. E ainda fala, eu sei que o que você faz vem da parte de Deus. Jesus, vendo o coração de Nicodemos, em procurá-lo de madrugada, escondido da sociedade, fala, uma coisa só é necessária, nascer de novo. Não sabemos o final de Nicodemos. Alguns historiadores acreditam que foi um bom final.
E assim também eu quero crer, que foi um bom final. Mas no texto de João 3, ele ficou meio, não é, largo minha posição, não largo. E aí João, de propósito, no capítulo 4, ele conta a história de uma mulher que vivia uma vida de prostituição e que encontrou Jesus ao meio-dia, no sol mais rachando, na claridade. E essa mulher, ela tinha um problema muito sério, que era com o homem. Ela tentava buscar nos homens a sua realização pessoal. Ela tentava buscar nos homens a validação da sua vida. E aí essa mulher, ela sai da sua casa meio-dia, por volta de meio-dia, com um cântaro, para buscar água. Só que essa mulher buscar água, não é só buscar água. Era a resposta que ela dava para a sociedade, que ela era uma mulher humilhada. Que ela não era uma mulher digna. Porque as outras mulheres saíam pela manhã, no tempo mais fresco. Mas como ela não tinha dignidade alguma, saía no sol mais quente para buscar água. E o resultado disso é que quando um dia ela vai buscar água, Jesus está no poço dela. Está ali esperando ela. Naquele local que era um local de humilhação, vergonha, está ali Jesus também homem. Sozinho. Nós não prestamos às vezes atenção no texto. Uma mulher que tem problema com homens, encontra um homem sozinho no poço. Naquele poço. E essa mulher, então, começa a ter desconfiança daquilo. Será que esse homem... Vamos pensar na cabeça dela. Será que esse homem não conhece minha fama? Será que esse homem sabe quem eu sou? Por que ele está aqui? E para melhorar a história, esse homem começa a puxar uma conversa com ela. Pedindo ela água. Dá um pouquinho de água aí. Um cadinho de água. Vamos lá em Belo Horizonte. Dá um cadinho dessa água aí. Aí ele vai dizer assim, como você me pede água sendo judeu e eu sou samaritana? Ela fica desconfiada. E aí ele começa a entrar com mais força. Mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água. Porque essa água que todo dia você vem buscar, você vai ter que todo dia vir buscar ela, porque ela não mata a sua sede. E essa sua sede natural é só um reflexo da sua sede espiritual. Você tem sede por algo muito maior. E aí Jesus conversa com essa mulher, traz uma palavra de conhecimento sobre a vida dela, manda ela buscar o marido, ela fala que não tem marido, assume, não transfere como vovô Adão transferiu lá atrás, assume, não tenho. E Jesus, muito bem, não tem mesmo não. Teve 5, e o atual não é seu. Então, das duas, uma, ou ela casou 5 vezes e matou 5, ou ela roubou 5 de outra. Mas pela atual situação, me parece que ela roubou 5 do... Ela estava no 6º. E aí ela fica impactada, mesmo quando o pecado dela é... Olha que interessante isso aqui. Quando o pecado dela é confrontado, ela não fica revoltada, chateadinha. Ela se rende. E ela faz uma pergunta: aonde e como eu devo adorar? E essa pergunta ela vai mudar o cerne, ela vai mudar a história, ela vai mudar tudo. Porque alguns falam que eu tenho que adorar nesse monte, outros falam que eu tenho que adorar no outro monte. Aonde e como eu devo adorar? E Jesus falou assim, mulher, já chegou o tempo, João 4:24. E esse tempo é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão de dentro para fora. Adorarão conscientes da vida dentro e tocarão a vida fora. E essa mulher entende, porque é claro para um judeu o princípio da adoração, e o que é adoração? Se tornar semelhante a quem você se inclina. Isso é adoração. Quando Deus pede exclusiva adoração, não é porque Deus é carente de você. É porque Deus sabe que somente Ele é a fonte que satisfaz você.
E quanto mais de Deus você adora, mais de Deus você tem, e mais de Deus você se parece. Com mais de Deus você se parece. E essa mulher sai na aldeia anunciando Jesus. E eu gosto de imaginar a cena. Ela chega na aldeia e fala: conheci um homem, meu povo, conta uma novidade. Conta pra gente uma novidade. Mas aí ela vai dizer assim: mas esse homem não quis me levar para a cama, não quis abusar do meu corpo, não quis transar comigo. Esse homem não somente me mostrou o meu erro, mas também como ele apontou o meu destino. Ele liberou o meu futuro. Ele tirou os meus olhos desse mundo e me colocou os olhos nele. Então, essa é a mensagem para essa manhã. Precisa tirar os seus olhos desse mundo. Das coisas desse mundo. Compreender, eu não sei. Talvez você está num nível mais elevado do que eu. Eu me encontrava como a igreja de Éfeso. Ensinava, pregava, resistia aos falsos ensinos, mas eu perdi o brilho. E também me encontrava como a igreja de Tiatira. As minhas obras eram conhecidas, meu labor, minha firmeza, mas eu estava tolerando Jezabel. Eu estava tolerando essa influência, esse espírito que vende o que não tem que ser vendido, que negocia o que não tem que ser negociado. E Deus me deu tempo para se arrepender. Graças a Deus eu me arrependi. Eu não estou falando aqui que eu traí a minha esposa, isso nunca aconteceu e não vai acontecer em nome de Jesus. Não estou falando aqui que eu roubei, que eu traí o ministério. Eu estou falando de comportamentos do cotidiano. Porque às vezes eu ficava mais interessado em ter uma casa boa do que cumprir o chamado. Às vezes eu ficava mais interessado em trocar de carro do que viver o que Deus mandou eu viver. Às vezes eu ficava mais preocupado em ter uma boa roupa do que semear para missões. Então é com base nisso que o Senhor me chamou a atenção. Aonde estão os seus olhos? Aonde está o seu coração? Você tem amado mais a casa que eu posso te dar, o carro que eu posso te dar, a roupa que você pode vestir, ou a mim? Quando você tinha 14 anos, você não tinha nada, não tinha um pau para dar no gato. Mas você não perdia uma oportunidade de culto. Não perdia um momento de estar junto. Volta lá. Você não tinha teologia ainda, mas você me tinha. Volta lá. Você não tinha esse conhecimento bíblico, mas você me tinha. Volta lá. Não se ensoberbece. Compra de mim ouro puro e refinado. O que é isso? Santifica você. Coloque os, se fascina por mim. E eu tenho percebido esse movimento de Deus. Esses dias eu não consegui ainda traduzir Gabi Sampaio, junto com Gabriel Guedes. Né? A Gabi a gente pode falar que a gente está conhecendo mais de perto. Eles escreveram uma canção Contemple. E no meio da ministração, John Bevere entra. E eu sei que ele cita parte do Temor do Senhor, do livro dele, Temor do Senhor. Meu inglês é péssimo, mas coloquei lá para traduzir, então algumas coisas eu fui compreendendo. Eu tenho percebido Deus nos puxando para esse lugar de reverência. Laura Sogueres, uma grande ministra de Deus, lançou um projeto Zelo pela Presença. Eu tenho percebido Deus trazendo os ministros de música e os pastores e os profetas para esse lugar. Qual lugar? Deus é mais importante. Deus tem prioridade. Eu entendo quando alguns pregadores ensinam algo que eu não sou contra, e eu entendo a didática da pregação. Quando um ministro sobe e fala, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, trabalho. E em quarto, ministério. Eu compreendo, entendo, mas um dia sentado eu ouvi um pregador falar sobre isso, e o Espírito Santo começou a falar comigo assim,
E aí, o que você acha? Eu falei, uai, bom, né? Em primeiro lugar, o senhor. Em segundo lugar, minha família. Aí ele didaticamente é bom mesmo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Em primeiro lugar tem que ser eu. Em segundo também. E em terceiro também. E em quarto também. Aí eu perguntei, mas você quer tudo? Quero. E aí veio algo que mudou minha vida. Ele falou assim, porque só tem família se eu estiver. Só tem trabalho se eu estiver. E só tem ministério se eu estiver. Então, que Jesus seja o nosso foco. Sabe, se a igreja de Tiatira e a igreja de Laodiceia e a igreja de Éfeso foram igrejas que foram advertidas, são igrejas que tinham o Espírito Santo já. Pode ser também que a gente, como igreja, precisa ficar atento àquilo que está ali. Da mesma forma como Paulo escreve a Timóteo, que nosso coração venha ficar atento a isso. Não devemos amar esse século. Infelizmente, ainda tem Demas por aí, que caminha muito bem, que vê os milagres acontecer, mas que facilmente são seduzidos, são atraídos a se perder e a deixar a vida te levar. Que essa manhã o Senhor te encontre. Amém? Que essa manhã o Espírito Santo possa trazer a sua memória, trazer na sua mente. Eu sei que a gente tem uma vida para viver. Eu sei que nós temos trabalhos para executar. Eu sei que não tem como parar a vida. Amanhã é segunda-feira, você vai bater o ponto, você vai trabalhar, você vai vender, você vai correr atrás, mas que tudo que eu e você fomos fazer, fazemos para o Senhor. Tudo que a gente for realizar, que o Senhor possa estar envolvido. E se a gente de alguma forma perdeu essa paixão, essa essência, essa vontade. Sabe, irmãos, eu não quero mais acreditar que culto durante a semana é difícil. Não, dá um amém aí, vou até beber uma água, pela fé. Dá o seu amém pela fé. Eu não quero criar porque o povo trabalha muito. Meu irmão, eu aprendi com o pastor Márcio que tempo é aquilo que eu tenho importância. Se o Senhor é importante, eu vou vir ouvir a sua palavra. Eu vou me sentar na mesa. Eu vou entender que isso salva a minha vida. É por isso que a gente vê hoje casamento sendo destruído, família sendo destruída, emprego se acabando. Nós não estamos priorizando o Senhor. A relação com Ele, a vida com Ele. E hoje em dia é tão mais fácil, irmãos. Olha, eu sei que muita coisa piorou, mas também muita coisa melhorou. É tão mais tranquilo. Quando eu era adolescente não tinha podcast, hoje tem. Você aprende muito. Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Canções aos montes. Que vão te ajudar a crescer em fé. Pregações aos montes que vão te ajudar a envolver. Aplicativo de devocional. Não temos mais desculpa para não ouvir a palavra e não crescer nela. E não trazer o foco para Jesus. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Mas a Bíblia fala também que os anjos de Deus estão ao seu redor. É tempo de focarmos naquilo que é importante. Porque Deus quer levantar um povo comprometido com Ele, comprometido com a sua palavra, comprometido com as verdades espirituais. Essa manhã eu percebo um lavar do sangue de Jesus na nossa mente e no nosso coração. Eu sei que é importante demais você ouvir sobre verdades poderosas, como você é próspero. Mas sabe de uma coisa? Me lembro de um texto que quando Pedro foi chamado por Jesus, o barco estava cheio de peixe. Pedro não tinha pescado nada. Lançou a rede sobre a palavra de Jesus e catou peixe aos montes. E teve que dividir aquela provisão com um outro barco, porque o barco dele estava quase afundando.
Mas quando Pedro olhou para Jesus, ele percebeu que a provisão já não era mais importante, e sim o provedor. E Pedro deixou os barcos lotados de peixe e seguiu Jesus. É lindo isso. Ele entendeu. O mesmo que fez isso aqui faz tudo. Que a gente tenha esse coração. Qual o coração? Não podemos perder o provedor. Não podemos perder de vista o provedor. Sabe, eu sei que há momentos para você ouvir sobre prosperidade bíblica. E é uma prosperidade genuína, que é uma ausência de necessidade. Não é enriquecer por enriquecer, isso não tem sentido nenhum. É ter para semear, é ter para ajudar pessoas, é ter para ter projeto, é ter para poder prosperar. Eu sei que tem o seu lugar. Eu sei também que tem o seu lugar ouvir que nós somos a justiça de Deus. Eu amo. Tá aqui, Michelle, ela sabe, eu dou essa matéria com o maior carinho do mundo. Justiça de Deus. Isso salva a nossa vida. Amém? Mas chegou o tempo de a gente poder começar a entender que essa igreja tem dono. Ela tem um Senhor. E esse Senhor tem as suas orientações. E esse Senhor te ama tanto que Ele não aceita você ficar do mesmo jeito, da mesma forma. E que você precisa, sim, dar prioridade para Ele. Eu creio em ambientes onde a gente pula, dança, corre, celebra. É muito importante. Amo isso. Se Eliezer der um acorde aqui, eu sou a primeira na carreira. Eu reconheço a unção. Eu sei o que é fazer alguma coisa debaixo da unção. E o que isso pode fazer na nossa vida. Mas eu não quero perder o Senhor de vista. Eu não quero ser só um consumidor. Eu não quero ser a sanguessuga que Salomão descreve. Dá. Me dá uma casa. Me dá um carro. Me dá saúde. Me dá roupa. Me dá. Não. Eu quero ser como uma mulher samaritana. Aonde e como eu devo adorar. Eu quero entrar num ambiente onde eu sei que nem todos os meus problemas foram resolvidos. Sabe, no livro do Tony Cook, O Senhor é Meu Pastor, é um livreto. Ele fala que crianças, quando lê em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele fala que crianças reconhecem essa paternidade. Tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará dinheiro, não me faltará casa, não me faltará recurso. Mas ele fala, filhos maduros têm um outro entendimento desse texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu já tenho tudo. Ele é o meu tudo. Então você pode se comportar de duas formas. Como uma criança, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará casa, não me faltará dinheiro, não me faltará saúde, não me faltará... Ou você pode se comportar como um filho maduro. Eu já tenho o Senhor, então eu tenho tudo. Que haja essa direção do Espírito essa manhã. Sabe, propositalmente ou pelas conexões do Espírito mesmo, é ceia. E é uma manhã de reflexão. Queria chamar o pessoal da música para subir. E eu queria que você que de alguma forma possa estar se comportando como a igreja de Éfeso, ou se comportando como Demas, amando no presente século, ou até mesmo como a mulher samaritana, eu não sei. Algumas histórias foram contadas para te encontrar essa manhã. E eu creio que em alguma delas, o Espírito Santo chamou a sua atenção. Então eu queria que você nesse momento fizesse uma reflexão. Fizesse uma autoanálise. Será que Jesus me fez uma pergunta, às vezes, um dia, que eu achei muito difícil.
Ele falou assim: será que você não ama mais o ministério do que a mim? Será que você não ama mais o púlpito do que a mim? Porque lá no púlpito você é reconhecido, você é valorizado, você é honrado. Quando você prega, as pessoas dão um tapinha em suas costas. Será que você não está amando mais as coisas do que eu? Eu sou tudo que você tem. Eu estou com você em todos os momentos. Nos bons e nos maus. Aonde está o nosso coração? É uma manhã que Jesus quer nos encontrar no poço, na igreja de Éfeso, nas palavras de Paulo. Eu percebo aquilo que a palavra diz, que com cordas de amor, Ele está nos atraindo essa manhã. O objetivo da corda é prender mesmo, fixar. E Ele está fazendo isso essa manhã. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Nós não somos nada sem Jesus, querido, nada. Jesus é tudo que nós temos. Não mantém casamento sem Jesus. Não mantém ministério sem Jesus. Não tem sentido de estar na igreja e de não celebrar Jesus. Ele é a razão. Ele é a razão. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o propósito. Deixe Jesus te encontrar você nessa manhã. E uma revelação desse Senhor. Uma revelação desse dono. Eu sou um filho que serve. Eu sou um escravo de orelha furada. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor.